Olá, boa noite. Hoje o programa História e Cultura resgata um documentário da Faculdade Faesa sobre Mimoso do Sul, essa cidade rica em fazendas e conteúdos históricos. A impressão é que Mimoso do Sul parou no tempo. O trem ainda passa pela pracinha. Os moradores se distraem com carteado e conversas em rodas de amigos. Como muitas cidades do interior, o lugar é calmo e com histórias para contar. A região que compreende o atual município de Mimoso do Sul surgiu em 1581 a partir de uma sesmaria chamada Fazenda e Igreja Nossa Senhora das Neves da Muribeca. Após a expulsão dos religiosos, as terras ficaram abandonadas por 17 anos, até serem compradas por Antônio Pedreira da Silva Viana. Pessoas migravam de outras regiões à procura de terras de baixo custo, formando pequenos vilarejos. Um deles cresceu junto à propriedade de Dona América Angélica de Azevedo Lima e deu origem ao distrito que recebeu o mesmo nome da dona das terras. Dona América começou assim, meus bisavós vieram de Campos, sabe como? Então chegaram, fizeram a casa, abriram a picada toda, que era tudo mata, mas mata virgem, fechada, sabe como? Fizeram a casa. Então ele começou fazendo a padaria, armazém, aquelas coisas básicas, né? Casa de colono, as casas eram todas feitas naquela época, colono, de pau a pique, trançava e jogava o barro, assim, né? Depois veio a Leopoldina, sabe como? Cortando a propriedade, que também ajudou, a Dona América ajudou pouco, só deu conceder para elas passarem ali e tudo. Aí eles foram dali ampliando, comprando mais terra, fazendo mais coisas, fizeram a sede boa lá, sabe como? Aí criaram os filhos todos ali, sabe? Puseram a usina gerando energia elétrica, aí formaram lavouras de café, pomares, sabe como? Dali foi expandindo. Aí fizeram indústria de queijo, levava para... Naquela época não havia laticínio. Aí punha no caminhão, fazia aquela reserva, punha no caminhão, levava para Campos manteiga, queijo, os derivados do leite todo que eram feitos na fazenda. E aí que começou a renda da propriedade e a expansão dela. Sabe? Tinha usina própria de luz, tudo. Possuía cartório, telégrafo, correio, luz e escola, Dona América passou a ser a sede dos negócios de outros vilarejos. Mas por se localizar em área baixa, teve problemas sucessivos com a malária. Assim, a sede foi transferida para Conceição do Muqui, localizado na região mais alta do município, diminuindo desta forma o risco de contaminação. Não durou muito tempo e em 1880 a sede mais uma vez foi transferida, agora para São Pedro do Itabapoana, que surgiu em 1852. Desta vez, o motivo da transferência foi o prestígio econômico. Contar a história de São Pedro do Itabapoana é contar toda a confusa história do atual município de Mimoso do Sul, local que mudou de nome e sede diversas vezes. Devido ao prestígio dos moradores de São Pedro, a elite iniciou, em 1885, uma campanha para a criação do município. O objetivo foi alcançado 2 anos mais tarde, criando então o município de São Pedro do Itabapoana. São Pedro seguiu majestosa como sede municipal por mais de 40 anos, mas esse prestígio acabou em 2 de novembro de 1930. A então cidade teve os documentos que a registravam como sede municipal retirados de surpresa por soldados apoiados pelo governo federal.
Favorecido por apoiar Getúlio Vargas, o distrito de Mimoso tornou-se a nova sede do município, que recebeu o nome de João Pessoa, e só mais tarde receberia o nome definitivo de Mimoso do Sul. E no dia 2 de novembro, veio uma caravana de 13 caminhões, uma invasão proporcionada por políticos influentes, que veio para levar a comarca. Chegaram, invadiram a cidade, ninguém fez nada, o povo tudo se esconderam. Só uma mulher que teve assim o ânimo de enfrentar os homens, que se chamava Rosinha Caroli, a única que teve o privilégio de vir na prefeitura para pegar os documentos, levando para a casa dela, que era numa residência lá no início da rua, no calçamento Pé de Moleque, guardando os documentos dentro dos porões da casa. Ainda voltou à prefeitura, tirou os lustres, que eram de altos valores. Eles, não satisfeitos, chegaram, agrediram a casa, chegou até a porta do seu quarto, arrombou a porta, ela desmaiou. E por aí foi, por diante, o pessoal que tomaram conta da cidade, caminharam por todas as ruas, ninguém aparecia. Parecia que não tinha homens na cidade, o povo se esconderam todos. Um só, que era muito peralta, um rapaz de 17 anos, teve assim aquela influência de colocar uma cadeira de espreguiçar na calçada de sua residência, pegou um jornal e ficou lendo, como se nada tivesse acontecendo. Mas a curiosidade dele era para saber o que é que aquele povo estava fazendo. Daí um dos policiais, dos homens que estavam com os lenços vermelhos no pescoço, bateu a carabina nos ombros dele e falou assim: por que nenhum homem da cidade reagiu? Só você teve a coragem de nos enfrentar. Aí ele bateu nas pernas e respondeu para o cara: talvez seja o motivo das pernas. Aí ele deu que entender os caras que ele era um paralítico, um deficiente da cidade, mas nada disso acontecia. Ele era o cara mais peralta daqui, era aquele cara levado, que queria saber tudo, sabe como? Enfim, invadiram a cidade, levaram todos os documentos para a Fazenda Mimoso, por passar a linha férrea lá, acharam que aqui não poderia mais ter a comarca, levaram para lá. O que aconteceu? Ficaram o povo tudo triste, murmurando, lamentando. Quando foi às 6 horas da tarde, houve um grande clamor no sino da nossa igreja, que hoje está lascado ali por testemunha do caso acontecido. O sino deu um grande estrondo e partiu de baixo a cima. Então todo mundo ficou apavorado, o pessoal tudo na rua, as mulheres saíram depois dos caminhões, né? Aqueles caminhões foram embora e todo mundo abriu as casas e saíram. Enfim, a nossa comarca tinha sido levada embora para Mimoso. Só agora estamos tentando reconstruir de novo São Pedro, através da história. É o que nos resta. Amor, vim te buscar. Abrigando a beleza e os costumes das antigas cidades coloniais, o vilarejo ainda conserva a arquitetura do final do século XIX. A arquitetura presente em São Pedro recebeu forte influência portuguesa. As casas eram construídas sobre estruturas de madeira e pedra. As pedras eram utilizadas principalmente nas fundações e parede dos porões. Já a madeira, além de servir como alicerce, era utilizada para a construção de assoalhos e escadas. Um exemplo de construção realizada no auge da vida econômica do vilarejo é a Casa 15. O imóvel foi a residência de um grande cafeicultor, o Comendador Castanheira. Nesta casa também funcionou a maior farmácia de São Pedro. Segundo os moradores mais antigos, a riqueza de uma pessoa podia ser medida pelo número de janelas que a casa possuía. Ao que parece, o comendador era muito rico, pois essa residência possui 11, e todas com peitoral em madeira. O vilarejo que descansa no tempo ainda conserva a rusticidade do calçamento feito em pedras cortadas pelos escravos.
A simplicidade dos moradores se mistura ao patrimônio arquitetônico local, mas a beleza das roupas de seus antigos e ricos habitantes não é mais vista aqui. As primeiras construção que era charrete. Puxada a burro. As primeiras Puxada a burro. Aquela gente chique, tudo chapelado, tudo bonito. Tinha gente que tinha de charrete que ia de uma luvas, maneira que eu buscava para fazer. Para ir ali no altinho era de luvas, era de meia, era Não tirava a luva, de não era só chapéu. você vendo. Só vendo, era um chique. Não é só mulher de um hoje, chique não. enorme. Não é hoje em dia não, que a gente anda de qualquer jeito, né, bom? Nem liga. O povo se vestia muito bem, só usava sapato de salto, camurça, casaco de pele. O pessoal para ir no açougue, as mulheres usavam meia, sapato de salto. Era aquela pompa toda, altamente requintada. Ocasião de festas, o povo ia ao Rio de Janeiro, aqueles fazendeiros mais influentes, comprar os tecidos. Não satisfeito, comprava a peça inteira para que não corresse o risco de outra pessoa se vestir da mesma forma, com o mesmo tecido, a mesma seda, a mesma estampa. Então hoje tudo ficou perdido, né? Porque hoje a gente não vê mais essas coisas, então é bom a gente recordar isso. Não foi só o glamour e o vai e vem de seus antigos moradores que desapareceu. Também, parte da memória arquitetônica do município se perdeu no abandono e nas reformas aleatórias. Em fazendas como a Palestina, construída em 1884, só é possível chegar a pé. O mato já tomou conta da estrada e avança para a Casa Grande. Já a Fazenda União, construída em 1863, com sua antiga usina para a produção de açúcar e cachaça, agora serve de moradia para outros habitantes. A Fazenda Palestina é uma fazenda diferenciada no contexto das demais fazendas de Mimoso do Sul, porque ela é uma fazenda projetada e provavelmente por arquitetos ingleses que tiveram aqui por ocasião da construção da estrada de ferro Leopoldina Highway, e ela é um estilo cottage francês, estilo chalé europeu, então ela não tem as características das outras fazendas. Ela é uma fazenda que tem muito requinte de construção, pias de porcelana inglesa, teto em estanho, o forro na área mais nobre em estanho, nas outras áreas o típico forro sai blusa. Mas a Palestina, ela era de um grande coronel, João Gama Paiva, e a família aconteceu 3 suicídios na fazenda, e a partir desses suicídios a fazenda passa a ficar assim abandonada. As pessoas da família não tinham mais interesse em morar na fazenda e ela ficou fechada durante muito tempo. Então eles não tiveram interesse até o ponto de vender a fazenda para um terceiro dono, que é do município de Una. E o dono, como tem os negócios dele para cuidar lá em Una, outras fazendas em Una, ele não tem interesse. E talvez, não sei nem se devo falar isso, mas talvez não tenha recurso, porque é muito dispendiosa a restauração da fazenda, já que é uma fazenda muito grande. E a União ela é uma fazenda que foi construída em 1863. Ela era construída pelo coronel Felisberto Ribeiro de Castro. E esse coronel vendeu a fazenda para o coronel João Nino, que foi um dos grandes proprietários. Ele chegou a ter aqui mais de 10 fazendas de café. E o João Nino vendeu para o dono da fábrica de cimento Nassau, que ficou até bem pouco tempo dono da fazenda. Então, a fábrica de cimento, esse grupo empresarial, eles não tinham interesse em preservação do patrimônio histórico, talvez não tivessem nem a consciência da importância da União no contexto da história do Espírito Santo. Foi uma das maiores fazendas do Espírito Santo, produtora tinha um engenho de açúcar, né? Então, essa fazenda, hoje em dia, ela está na mão do INCRA, né? Ela foi invadida pelos sem terras e está na mão do INCRA.
Eu sei que existe um projeto de restauração da UFES, entendeu? Um projeto em parceria da UFES com o INCRA, entendeu? Mas esse projeto está só no projeto por enquanto. A estação ferroviária da atual sede em nada lembra a construção feita em 1895. Sua arquitetura original de tijolos expostos e pintura amarela com detalhes vermelhos cedeu espaço para o reboco e novas cores. Outra forte descaracterização ocorreu na Capela de São Pedro do Alcântara. A antiga igreja, que possuía corredor, varanda, sacristia e altar, todos em pedra, foi desmanchada para a construção desta nova capela. Mas, por outro lado, as fazendas Maravilha e Independência são sinônimos de conservação e guardam a beleza e o poder econômico dos antigos barões do café. Eu já dei 2 reformas nessa fazenda, inclusive no telhado todinho. As madeiras não precisaram ser trocadas, não. A madeira que foi usada aqui, toda madeira de lei, madeira de grande durabilidade. Então, pouco se tem que mexer nessa parte da estrutura da fazenda. E, além do mais, os esteios não foram enterrados na terra, que aí, na transição da terra para a madeira, sempre dá fungos. Os fungos proliferam ali e corta a madeira ali. Essa fazenda está toda ela sob alicerce de pedra e as madeiras nascendo em cima das pedras. Isso está aqui como se fosse um caixote em cima de uma estrutura de pedra. Quer dizer, um vento fortíssimo pode até jogar isso no chão, mas é difícil, porque ela é muito grande. Nós não podemos deixar que essa memória seja eliminada, destruída, que ela desapareça. 2 tempos convivem no município, o passado de glórias e o de vergonha. Fazendas como a Independência, datada do século XIX, conservam traços que deixam clara a distinção entre brancos e negros. Nos casarões repletos de peças importadas, sobrevivem porões sombrios, trancados e quase abandonados, esses cômodos ainda causam inquietação. Esses casarões mais característico de um determinado povo, de uma determinada civilização, ou pelo menos é um sinal mais evidente do que uma construção, né? A arquitetura está aí, ao tempo, sendo vista. Você não pode fechar os olhos, andar na cidade de olhos fechados. Às vezes a pintura, a escultura estão mais particulares, dentro de casa, a música depende de quem execute, etc. Mas a arquitetura está à vista. Então, os bens arquitetônicos e bens urbanísticos, etc., são mais evidentes, né? São sinais mais evidentes. O caso de São Pedro, por exemplo, é emblemático isso. Por quê? Porque São Pedro, no caso do Espírito Santo, é o único sítio histórico tombado e que foi a sede de um município, que esse município, não dizendo que desapareceu, mas ele se transformou, mudou o nome, ou mudou a sua conformação, né? E principalmente mudou a sua sede. A antiga sede, São Pedro, que hoje é um distrito do município de Mimoso do Sul, ficou como que parada no tempo, decaiu e aquelas evidências, os prédios, todos ali, o calçamento, né, com o pé de moleque, tudo isso então, a própria construção de uma cidade, quer dizer, não se fazem mais cidades daquela maneira, né, como feitas no século retrasado, no século XIX. Então daí a importância de São Pedro para a nossa identidade de capixabas, para a nossa identidade até de brasileiros, conhecer São Pedro. Por que a gente vai deixar que aquelas 30, 40 edificações sejam destruídas, né? Elas têm que ser preservadas. Ah, mas
a preservação não pode ser feita totalmente, alguma coisa já caiu, sim. Mas o que sobrou, né, o que restou, merece ser cuidado até com mais carinho, então. Preservar para a história não significa que a gente esteja ligado ao passado. O passado acabou, passou. Preserva-se para o futuro, para garantir que nossos filhos, nossos netos, tenham também o direito que nós temos de vivenciar, de saber como é que as pessoas habitavam, moravam e criavam a cidade como eles criaram há 100 e tal anos atrás. É bom olhar pra trás e admirar a vida que soubemos fazer. É bom olhar pra frente, é bom nunca é igual. Olhar, beijar e ouvir cantar um novo dia nascendo. É bom e é tão diferente. Eu não vou chorar, você não vai chorar. Você pode entender que eu não vou mais te ver. Por enquanto, sorri e saiba o que eu sei. Uma boa noite e até a próxima história.